Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu sou seu pastor e nada lhe faltará. Eu suprirei cada uma das suas necessidades. Pelas minhas feridas você foi sarado. Tem mais, toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Tem mais, eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro, trazendo para ti riqueza das nações. Se passares pela água, não vai se afagar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar. Tem mais, tem mais. Você está sentado num lugar celestiais, abençoado com toda sorte de bênção. Olá, gente, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, não vou desistir. Bom dia a todos vocês aqui que já estão linkados conosco na nossa live 710 ou no nosso clube 710, ok? A maior live de fé do Brasil. Sejam muito bem-vindos para esse tempo precioso de Deus, para a sua vida, para a minha vida e para o corpo de Cristo. Que bom ter cada um de vocês aqui. É sempre bom estar ouvindo vocês através dos comentários, sem o lido sempre, tá? Tudo que vocês postam aí, eu estou acompanhando. Tenho tido a honra de ver e ouvir os comentários que vocês têm feito, os posts que vocês têm colocados lá nos stories de vocês. Para nós é uma grande honra. Você está nos ajudando demais a divulgar a palavra da fé. Não esquece de dar um like aí já na live, já vai dando like. Se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez ou se está vendo esse vídeo, seja muito abençoado. Olha, é muito bom ter vocês aqui. Não esquece de acionar o sininho aqui embaixo para todas as notificações que chegarem, tudo que nós postarmos aqui, como por exemplo, ontem, 10 horas da manhã, subiu um vídeo novo, SP10. São vídeos de 10 minutos ministrando exclusivamente sobre assuntos que vão ajudar a fortalecer a sua fé. Entenda que nós estamos trabalhando de todos os lados, de todas as formas, para injetar fé no seu coração. Às vezes, não necessariamente o assunto é o nome fé, mas está ligado com a instrução para você desbloquear a sua fé, ativar a sua fé, fazer sua fé funcionar. Isso é simplesmente maravilhoso, tá bom? Que bênção ter você aqui conosco. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me segue nem aqui nem no Instagram, por favor, nos dê a honra de nos acompanhar, tá bom? Vai ser bom você entrar nesse clube de pessoas que creem, pessoas que têm fé, pessoas que oram em fé, pessoas que têm resultados pela palavra de Deus na fé. Amém? Estamos estudando essa semana sobre jejum e oração. Quantas coisas nós temos aprendido da parte de Deus. Quero mostrar para vocês o versículo que nós finalizamos na nossa live de ontem, né? Nós finalizamos com esse texto que foram as últimas palavras de Jesus sobre a terra, com a pergunta maravilhosa da nossa irmã Gorete aí, ó. Ela fez uma pergunta, e aquela parte que Jesus explica para nós, apóstolo, que Jesus diz que essa casta só sai na força de jejum e oração. E aí eu expliquei para ela, caso contrário, você ainda não viu, assiste a live de ontem, para que você veja lá o ensino que nós demos lá. Então nós estamos continuando, talvez você estava entrando pela primeira vez, assiste os vídeos de segunda e de terça, para você ficar inteirado sobre tudo que estamos fazendo. Amém? Bem, nós finalizamos a live de ontem com esse texto da palavra de Deus de Marcos 16, quando o nosso Senhor Jesus Cristo está indo aos céus, relatado em Atos capítulo 1, versículo de 9 a 11, quando ele está subindo e os discípulos estão olhando para cima e um anjo chega para eles e diz, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer da mesma forma. E ali, Jesus estava no último sermão da sua vida e ele estava declarando para os discípulos
Lucas 24, 49, espera, fica em Jerusalém, eu vou enviar a promessa do meu Pai. Aí encaixa com Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e encaixa com as últimas palavras dele em Mateus 28, quando ele diz, toda autoridade é me dada no céu e na terra, vão no meu nome. E depois ele diz em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí, você sabe que, sendo as últimas palavras de Jesus na terra, ele diria coisas relevantes e de grande importância, correto? Então, aqui está um ponto principal, uma chave poderosa. A primeira delas é, creem em meu nome. Os sinais acompanham quem crê no nome. Eu tenho certeza que se aquele ponto que ele tratou com os discípulos, que essa casta só sai com jejum e oração, lembrando que Jesus não tinha morrido, nem ressuscitado, nem conquistado a vitória ainda. Por isso que aquele contexto faz um certo sentido para o povo de Israel, não para a igreja. A igreja está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que nós estamos muito acima de principados e potestades, de poderes e de domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e esse nome foi dado para mim e para você. Amém? E aqui, nas últimas palavras de Jesus, veja o que ele vai dizer. Em meu nome, expelirão demônios. Se fosse dentro daquele contexto que nós estudamos, essa casta de demônio só sai pela força do jejum e oração, Jesus teria acrescentado aqui, não diria? Ele diria, ó, em meu nome vocês expulsarão demônios, mas não esqueçam, tem que fazer jejum para que vocês tenham força para expulsar os demônios. Ele não disse isso. Ele disse, crê no meu nome. O meu nome vai expulsar os demônios. Vocês vão falar novas línguas em meu nome. Pegarão em serpentes e beberam alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Aleluia. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí ele é elevado aos céus. Bem, nós estamos estudando esse ponto que é tão interessante notar, perceber e entender que na Nova Aliança, Paulo ensinando para a igreja, ele ensina a igreja a orar, ele não aborda nada sobre jejuar, no entanto, ele diz que ele jejuou muitas vezes, mas não é uma ordem para a igreja. Eu quero que você entenda. Apóstolo, é proibido jejuar na Nova Aliança? De jeito nenhum. O Espírito Santo guia você, jejum. Lembra? Se ele guia você, do mesmo jeito que quando ele guia para você dar uma oferta, existem duas formas. Você dá uma oferta porque tem o seu coração de doador e generoso, você dá uma oferta porque está na Bíblia, semear, e você dá uma oferta direcionada pelo Espírito. Você sabe que essa última, ela tem um resultado rápido e sobrenatural, não é verdade? Mas pessoas às vezes, não, Deus não falou nada, eu não vou dar. Não, você pratica a palavra. Embora não esteja nenhum versículo explícito que a igreja deve jejuar, é bom que você jejue para mortificar a sua carne, ficar mais sensível ao Espírito, atrelar um tom de seriedade às suas orações. Se você está passando pressão, não tem direção, não sabe o que fazer, o jejum vai te ajudar. Agora, pelo amor de Deus, parar de comer e continuar correndo, que é o que Isaías diz, né? Vocês continuam nas fábricas, continuam. Não é esse o jejum que escolhi. Que o homem aflige a sua alma e fique sem comer e tal. O jejum que eu quero é que vocês libertem cativos. Então, o objetivo do jejum é ministerial, gente. É para direções do Espírito Santo e fazer coisas. Quando você jejuar, você pode jejuar até a tarde, você pode jejuar o dia todo, nunca mais de 3 dias, a não ser pela uma direção do Espírito Santo com propósito específico. Moisés jejuou 40 dias porque Deus queria dar a eles as tábuas
e a lei dos mandamentos, e ele precisava subir de nível para chegar no nível onde Deus conseguisse transmitir para ele toda a direção. Quando ele entra na carne que quebra os mandamentos, as tábuas lá, ele depois tem que jejuar agora quase que por conta própria para receber tudo que tinha perdido. Jesus jejuou 40 dias debaixo de uma direção do Espírito Santo com um propósito específico de restaurar o primeiro passo da humanidade. Adão perdeu tudo por causa que não dominou a comida. A comida é algo muito espiritual, ela está na Bíblia. Então, as pessoas dizem, eu posso jejuar Instagram, WhatsApp? Não, isso aí você usa domínio próprio. Toda a Bíblia é relatado com relação à comida. Adão perdeu tudo por causa de comida. Jesus restaura tudo, abrindo mão de comida durante 40 dias e 40 noites. Depois ele comeu. É claro, você não vê Jesus fazendo vários jejuns de 40 dias. Ele fez aquilo por uma direção específica do Espírito Santo. E as pessoas querem fazer isso por fazer. Se o Espírito Santo te mandar, maravilhosamente. Mas quando ele manda, é para algo para todo o corpo de Cristo. É algo que vai mudar o corpo de Cristo, como as leis e os mandamentos foi para toda a nação de Israel. Jesus ir no deserto sendo tentado foi para toda a humanidade. Quando tem esses jejuns prolongados, não é simplesmente só para a pessoa ou para o ministério dela, é para o corpo de Cristo de uma maneira geral. Amém? Depois, nós precisamos entender que muitas das práticas com relação a jejum era para mostrar quem era mais espiritual do que o outro. E depois, olha, o jejum. E Jesus, ensinando sobre isso, ele diz que 2 homens foram ao templo, o cara bateu no peito e disse, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. O outro chegou lá, Senhor, eu errei, me perdoa, eu não sou digno de estar aqui. O Senhor disse, aquele desceu justificado. Então, quando jejuar, Jesus disse, lava o rosto, para nem parecer que você jejua. Os homens não precisam saber que você está jejuando. Então, eu não entendo porque esses pregadores, essas pessoas, estou jejuando 40 dias, vou pegar mais outro jejum. Fica você e Deus, cara. Fica só você e Deus. Se Deus mandou, fica caladinho na sua aí, faz o que Deus mandou fazer. Se você tem propósito, fica lá, mas não querendo trazer um sistema do outro. Tem pessoas que nem conseguem isso, né? O corpo, a estrutura dela, tem que comer alguma coisa, senão... Então, de repente, mas se Deus manda, beleza. Amém? Não estamos contra o jejum, estamos colocando um equilíbrio baseado nesse livro fantástico do nosso amado, inspirador, irmão Reagan. Leia os livros do irmão Reagan, irmão. Estuda esses livros. Nossa visão está aqui. Deus instruiu esse homem. Uma vez ele estava em oração e começou a fazer assim, ó. Fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, pá, pá, e o círculo foi aumentando, 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 e Deus disse, esse será o seu ministério de púlpito, você vai alcançar. Depois, esse será o seu ministério de rádio e televisão, vai alcançar toda a costa dos Estados Unidos e fora dela. Mas esse será o ministério dos livros, e ele fazia um círculo bem grande. Deus diz, eles vão alcançar toda a terra. Não é à toa que todos os livros do irmão Reagan libertam pessoas, ajudam pessoas, prosperam pessoas. Muitos ministérios que não seguem toda a nossa linha, mas foram influenciados pelo ministério do nosso amado irmão Reagan. Então está aqui a capa do livro, né? Você pode acessar esse livro aí no Verbo Shop ou em qualquer igreja do Verbo da Vida que tem uma livraria. Adquire lá. Estuda esse livro, é maravilhoso, é fininho, você jejua aí o café da manhã e já lê ele todinho. É maravilhoso, tá bom? E nós estamos ensinando o equilíbrio. Outra coisa que levou o irmão Reagan a ensinar sobre isso aqui, sabe qual foi? Ele jejuava 3 dias e quando voltava comia como um bicho. Então, Deus disse para ele, aprenda a viver então uma vida jejuada, como até ficar satisfeito ali e nunca vá além. Determine um ponto e pare. Domine para a sua carne não comer à vontade. Tá bom? Então, esses são aspectos importantes para nós tratarmos aqui com relação aos ensinos da palavra de Deus.
Vamos lá para os pontos importantes. Pensamentos certos sobre jejum. Primeiro pensamento que você tem que ter com relação a jejum. Jejum não muda o Senhor. O jejum não muda. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Ele não vai mudar Deus em nada. Ele vai mudar você, vai tratar coisas da sua carne, vai colocar a carne no seu devido lugar e é uma declaração de controle sobre o corpo. É o seu espírito dizendo quem manda. Aleluia. Outro pensamento. Quais as razões, apóstolo? Quais as razões bíblicas para jejuarmos dentro da nova aliança? Esses pontos que eu estou dando aqui são pontos dentro da nova aliança, tá bom? A primeira razão bíblica é servir ao Senhor. Quando eles serviam ao Senhor, em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, Barnabé, o tetrarca, Saulo e outros, eles jejuando, servindo ao Senhor. Em adoração, em oração, em louvor. É um tempo específico que você tira para ministrar ao Senhor, para servir ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse servir ao Senhor não é fazer a faxina da igreja, não, tá? Esse servir ao Senhor não é arrumar a igreja, o palco, não. Não é nem estar pregando a palavra, não é nem estar indo expulsar demônios, pregar o evangelho, evangelizar. Esse servir aqui é um tempo de propósito que você tira para ministrar ao Senhor, para salmodiá-lo, para engrandecê-lo, para dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso. É um tempo de propósito que você tira para se encher do Espírito, para servir a ele com salmos, hinos e cânticos espirituais. É aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Vocês lembram? Quando Jesus chega para aquela mulher e diz, dai-me de beber, eu estou com sede. Jesus estava com sede daquela água, irmão. Claro que ele não estava com sede daquela água. O contexto daquele texto lá, do capítulo 4 de João, era a adoração. O que Jesus queria era a adoração. E ele disse, se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mulher, eu não estou com sede. É tanto que ele entra profundo na mulher e diz, chama teu marido, vem cá. E ela diz, eu não tenho marido. Ele disse, você falou a verdade, porque você já teve 5 maridos e o que agora tem nem é teu marido. A mulher estava vivendo em adultério. E aí Jesus começa a falar e ela disse, uau, Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem como tirar. Ele disse, se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir, ele te daria água da vida. Então Jesus não está falando daquela água, não. Ele não está falando daquele, ele não estava com sede daquela água, não. Ele estava com sede de receber adoração. Adoração sacia o coração de Deus. As correntes de Deus são movidas pela adoração pessoal. E é justamente esse o propósito do jejum. É para você servir ao Senhor. É a primeira razão bíblica na nova aliança para você jejuar. Não é para ter poder, porque o poder lhe foi dado pela descida do Espírito Santo. Segunda coisa, que eles jejuavam lá na igreja de Atos e pelo qual é a razão bíblica para jejuar hoje, impor as mãos sobre ministros para enviá-los. Então, a igreja vai fazer uma ordenação, vai enviar um ministro. Seria legal os ministros que vão impor as mãos tirar um tempo de jejum ali, ficar ligado com Deus para receber instruções, para não dar uma palavra da cabeça, para ouvir o Espírito, para impor as mãos, liberar uma unção e não uma denominação, liberar uma unção e não uma visão pessoal, algo direcionado pelo Espírito. Deus está levantando uma pessoa que vai deixar pai, mãe, filhos, vai seguir outra carreira, vai para outra nação. Gente, é justo que essas pessoas recebam uma unção para que na hora da pressão lá naquele país, Paulo lembra para Timóteo, ei, lembra da imposição de mãos, lembra dos dons que foram passados para ti pela imposição das minhas mãos. Então é importante que nós entendamos esse aspecto da imposição de mãos. É importante que você entenda que é necessário, ao impor as mãos,
quem vai impor as mãos esteja cheio do Espírito Santo, esteja guiado pelo Espírito Santo para não dar palavra da cabeça deles. Então, é importante que essas duas razões bíblicas que eu estou abordando para vocês são as razões bíblicas na nova aliança, tá bom? Na nova aliança, na aliança conquistada por Jesus, na aliança superior, na aliança firmada em superiores promessas, debaixo de um sangue poderoso, onde tudo já está feito, nós estamos nessa aliança, tá bom? Outra razão bíblica, ou vou dizer, mais duas razões bíblicas para jejuarmos. Quais são elas? Número 3, recorrer a Deus em momentos de aflições. Recorrer a Deus em momentos de aflições, quando eu não sei o que fazer, quando a pressão é tão grande que minha mente não atina mais, eu estou tão perdido, a pressão é tanta que minha alma está inquieta, eu não sei o que fazer mais, já esgotou-se todos os meus recursos, todas as minhas ideias, eu não tenho mais o que fazer sobre esse assunto, é hora de aplicar um jejum. É hora de você tirar tempos de jejum e oração para ficar a sós com o Senhor, orando, ministrando a Ele para receber as instruções. Esses são os momentos críticos da nossa vida. Esses são momentos nos quais nós precisamos de uma direção específica para vender, para comprar, para casar, para se associar, para abrir algo novo, para ir para o ministério, porque hoje eu tenho percebido, desde o tempo que eu entrei no ministério, a circunstância que mais pega para quem vai entrar no ministério é como é quem vai me sustentar, quem vai pagar minhas contas, como é que vai fazer, onde é que eu vou receber. E muitos ministros têm parado aí. Outros sabem o que Deus chamou eles para fazerem, mas ainda não têm a coragem suficiente para ir. Uns têm medo até de expulsar demônios e essas coisas, e aí o jejum vai te ajudar nesse momento crítico. Entra para a oração, entra para o jejum, para ouvir o Espírito Santo. Amém? Lembrando que Deus é o mesmo antes, durante e depois. Ele é o mesmo, ele não vai mudar. E a quarta razão bíblica dentro da nova aliança para a qual nós precisamos jejuar, para manter o nosso corpo submisso, é a maneira de você esmurrar o seu corpo e reduzi-lo à servidão. Lembra de Paulo? Ele diz, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a errar. Então, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. É claro que Paulo não ficava dando murro nele mesmo, né? Esmurrar ali seria trazer a sua carne em submissão. Não é em crucificação, porque você foi crucificado juntamente com Cristo. Agora, existem hábitos no seu corpo que podem denegrir a veracidade e a potência do evangelho saindo da sua boca. Não a veracidade do evangelho. Jamais homem nenhum vai conseguir parar o poder do evangelho. No entanto, na sua boca ou no seu ministério, eles podem perder força pelas condutas que o seu corpo produz, tá bom? Então, se você perceber, vamos dar um exemplo, que o ego está sobressaindo, o jejum é fundamental para colocar a carne no lugar e baixar a bola do ego e da vaidade. Quando você vê Deus operando, Deus usando através de você, pessoas sendo curadas, pessoas querendo bater foto com você, pessoas querendo conhecer você e o ego começar a subir, o jejum cai bem aí para você dizer, ei, fica no lugar, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim e a vida que eu vivo agora, vivo pela fé. Então, esse é um dos pontos vitais com relação a jejum na nova aliança. Vocês estão vendo que as razões que eu estou dizendo estão todas no Novo Testamento, estão todas atreladas a ações mais pessoais do que divinas. Servir ao Senhor. A Bíblia diz, servireis ao Senhor vosso Deus com alegria. Servireis ao Senhor. Então, nós estamos servindo ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. A outra razão é
estou passando um momento de aflição, a coisa está pegando, vou buscar uma direção de Deus. Vou colocar um tom de seriedade nessa situação. Vou buscar a direção de Deus sobre esse assunto. Eu não aceito permanecer nessa situação. Então, isso é muito importante, tá bom? Depois, e o principal de todos, é viver uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, para que aquilo que você esteja vivendo não anule o que você está pregando. E, às vezes, o corpo pode pender para uma área, se você não dominá-lo, que pode arruinar seu ministério e sua pregação. E Paulo diz algo interessante para o seu ministério não ser censurado. Interessante isso, né? O ministério pessoal pode ser censurado. Eu já vi muitos, tá? Muitos ministros, ao longo desses 32 anos de ministério, eu tenho visto muitos que teriam um potencial tremendo. Perderam o ministério por causa de dinheiro, perderam o ministério por causa de posicionamento com mulheres, perderam o ministério por causa da língua, falava demais, fofocava, ministro fofoqueiro, mentiroso, às vezes contando mentira até no púlpito, e aí Deus julga. Então, para o seu corpo não pender para essas situações, não deixar sua alma à vontade, o jejum cai bem nesse aspecto. Amém? Lembra? Você está lidando com você. O jejum tem a ver com você, tem a ver com as suas atitudes, com as minhas atitudes. Não tem a ver com a obra redentora de Cristo. Você não é santo porque jejua, você não tem poder porque jejua, você não é justificado porque jejua, você não é curado porque jejua. Jesus já te sarou. Ele levou sobre si as dores e enfermidades. Mas a consciência dessa cura, o jejum pode ajudar. Amém? A oração, leitura da palavra, confissão da palavra. Eu já tenho confessado após, eu já tenho orado, o jejum pode ajudar a receber. É uma chave, tá? Lembra que Jesus diz, eu te dou as chaves do reino. Uma chave é a autoridade, a outra chave é a obra da redenção, louvor é uma chave pela qual você destrava grandes coisas, confissão da palavra é outra chave, meditação na palavra é uma chave poderosíssima e jejum é uma chave. E você sabe muito bem que cada chave serve para abrir um tipo de porta, né? Então, o jejum vai abrir muito essa sensibilidade espiritual. Eu já vi muitos ministros perderem ministério por jejuar demais, tá bom? Ficaram querendo ter visões espirituais, jejuando demais para receber poder, os dons operarem, e o resultado foi, eles se perderam doutrinariamente. Eu conheci um ministério poderoso lá em Boston, preguei nessas igrejas, conheci o fundador dela, um homem poderoso em Deus, começou a jejuar demasiadamente, sem direção do Espírito Santo, jejum de 21 dias, jejum de Daniel, jejum de 7 dias, jejum de 40 dias. Esse cara entrou num erro doutrinário tão grande que criou o arco-íris da fé, dizendo que a fé tem uma cor e tal. Depois ele começou a dizer que todo dia, 3 horas da tarde, ele ia no céu, passeava na mansão dele, tomava café lá em cima com os anjos, depois descia para pregar. Ele reuniu um monte de pessoas que começaram a ir no céu com ele e o resultado, o espírito de engano entrou nessa igreja. Essa igreja ruiu, toda a igreja foi dividida, muitos adultérios começaram a acontecer, pastores começaram a roubar a igreja, o espírito do erro entrou. Olha, gente, o maior ministério de brasileiros nos Estados Unidos foi paralisado. Foi destruído. Por quê? Jejuaram sem direção de Deus, jejuaram para adquirir coisas nas quais Cristo já tinha conquistado. Então, é importante entender o que o irmão Reg está dizendo nesse livro aqui, ó, que está com você aqui de lado. O guia, não é que não tem, seguir é para fazer, correto? A visão do verbo da vida, a visão da palavra da fé, não exclui o jejum, pelo amor de Deus. A palavra da fé não anula o jejum. Aliás, o irmão Reg era um homem que jejuava, que orava. Eu nunca esqueço, em 2000, quando o irmão Rega Júnior chegou no Brasil, e ele disse, vocês conhecem meu pai como homem de fé, e olha que ele é.
mas acima de tudo, meu pai é um homem de oração. E oração e jejum andam juntos. Eu gosto de dizer, perna direita é oração, perna esquerda é o jejum. Vai ajudar você a carregar a palavra mais longe. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, obrigado pelas sementes de amor, obrigado pelo amor que você tem de estar aqui, obrigado pelos seus comentários, obrigado por você estar conectado conosco. Vamos declarar, eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Fica firme na fé, amanhã estaremos de volta no nome de Jesus. Deus te abençoe extraordinariamente, sabendo que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o fim. Olha aí, ó, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Ativa o sininho aí para receber todas as notificações do que Deus tem para você. Beijo no seu coração e até amanhã. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu sou seu pastor e nada lhe faltará. Eu suprirei cada uma das suas necessidades. Pelas minhas feridas você foi sarado. Tem mais, toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Tem mais, eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro, trazendo para ti riqueza das nações. Se passares pela água, não vai se afagar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar. Tem mais, tem mais. Você está sentado nos lugares celestiais, abençoado com toda sorte de bênção.